Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estudos Organizacionais. Olá, pessoal. Dando prosseguimento às nossas aulas, na aula anterior nós abordamos sobre a Revolução Industrial e hoje a gente começa a abordar as teorias administrativas. O professor Antônio Lobosco veste camisa branca, paletó marrom e calça preta. No estúdio da Univesp, ele manuseia um dispositivo sobre o púlpito para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Introdução às teorias administrativas, abordagem científica da administração. São aulas muito interessantes daqui para frente, né? Em que nós vamos ver como os estudiosos da administração começaram a estudar o fenômeno administrativo. Então, hoje a gente começa com a abordagem científica da administração. O principal expoente dessa teoria da administração científica é Frederick Winslow Taylor. Ele é considerado como o pai da administração. Ele nasceu em 1856 nos Estados Unidos, foi criado com muita disciplina, trabalho e poupança. Ele iniciou sua vida profissional na empresa Mid-Valley Steel, em 1878. Ele era operário. Ele foi crescendo na organização, ele passou para capataz, depois para contramestre, chefe de oficina e, por fim, em 1884, como mecânico-chefe. Essa é a foto de Taylor, né? A gente comumente chama ele somente como Taylor. Novo slide com o título Administração Científica e um retrato em preto e branco de Frederick Winslow Taylor. Homem branco de cabelos lisos e ralos, olhos castanhos e bigode. É visto do peito para cima com camisa branca de colarinho quebrado, gravata, colete e paletó escuros. E vocês vão ver a importância deste cidadão para o estudo da administração até os dias atuais, tá? O Taylor ele não possuía nenhum treinamento em administração. Ele baseou seus estudos apenas nas investigações que ele fez na empresa que ele trabalhava. Em 1884, ele, como mecânico-chefe, ele passa a se ocupar com experiências destinadas a aumentar a eficiência do trabalho, a eficiência do trabalhador na empresa. Em 1906, ele é eleito presidente da Associação Americana de Engenheiros. E em 1911, ele publica seu livro mais conhecido, Princípios da Administração Científica. Frederick Winslow Taylor era engenheiro, ele não era um administrador, mesmo porque naquela época não existia essa profissão de administrador de empresas, como a gente conhece hoje. Os estudos dele em administração se iniciaram, pois ele não admitia que os processos organizacionais eles eram feitos sem nenhum apoio científico. O que isso quer dizer? Ele, como engenheiro, ele não acreditava que na administração não pudesse existir a ciência. A ciência é algo que permeia o trabalho de um engenheiro. Aspectos matemáticos, aspectos da física, da química, para ele são muito importantes, né? E ele não admitia que a administração, por ser uma ciência social, não pudesse ter, junto disso, elementos científicos. Frederick Winslow Taylor, ele aborda o primeiro conceito dele falando sobre vadiagem sistêmica. Como ele trabalhou como operário, ele constatou que um operário produzia apenas 1/3 do que ele poderia produzir dentro da empresa. A isso ele deu o nome de vadiagem sistêmica. Então ele dizia que o trabalhador era vadio por essência. Ele não queria trabalhar, ele produzia o suficiente ao longo de um dia. Novo slide com o título Vadiagem Sistêmica e a foto de uma mulher branca de cabelos claros, lisos e compridos. Usa óculos de grau e um blazer vermelho.
Sorridente, está sentada com uma das mãos sobre o teclado de um notebook e com a outra segura uma xícara cinza. Sobre a mesa também há papel e caneta. Então, como a gente observa até nos dias de hoje, tem muitos trabalhadores que se entretêm com outras coisas além do trabalho e acabam por diminuir a sua produtividade. Ele também traça um conceito bem interessante, e nós vamos ver ao longo das nossas aulas vários conceitos desse tipo, o conceito do homo economicus. O que isso significa? Que toda pessoa é influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Ou seja, o homem ele não gostava de trabalhar, ele queria era ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro para quê? Para que não passasse fome e para que ele pudesse sobreviver. Então, o homem trabalhava exclusivamente por dinheiro. Essa era a visão que ele tinha dos trabalhadores. No slide, imagem azulada tirada de frente. As mãos de uma pessoa digitam em um notebook cinza com teclas pretas. Sobrepostos, pontos de luz no canto superior direito e faixas verticais translúcidas de diferentes alturas no centro. Então, a vadiagem sistêmica pode acontecer das mais diversas formas. Naquela época também ele, como operário, conseguia identificar pontos dessa vadiagem sistêmica. A ênfase dos trabalhos de Taylor estava justamente na execução das tarefas. Ele olhava a empresa de baixo para cima. A empresa é vista como uma pirâmide, tá? A base, depois vem o piso intermediário e depois vem o topo da administração. Taylor começa a estudar justamente essa base da pirâmide, os trabalhadores da empresa. Ele se preocupou principalmente nos estudos dele em 1. Eliminar o desperdício e perdas nas indústrias. 2. Aumentar o nível de produtividade. E 3. Ele aplicou métodos e técnicas da engenharia industrial. Como eu disse, ele era engenheiro, né? Bom, o primeiro estudo que Taylor realizou e que impactou o mundo da administração é o seu estudo de tempos e movimentos. O que significa isso? Ele foi para a área de produção e cronometrou o tempo que cada atividade era executada por um trabalhador. Além disso, os movimentos desse trabalhador. Então, imaginemos que esse trabalhador realize uma atividade em 2, 3 minutos. Aí, o que acontece com essa atividade depois? Ele precisa pegar esse produto e levar para um outro lugar? Aonde está posicionada essa máquina? Ela está distante dele? Ela está em outro local? O que ele fez com o estudo de tempos e movimentos foi aproximar as máquinas na sequência do trabalho, ou seja, o trabalhador executou a atividade dele, a próxima atividade tem que estar próxima a ele. E quanto tempo leva para fazer cada uma dessas atividades? Então, o primeiro estudo dele é fantástico, até hoje a gente usa isso, os movimentos do trabalhador dentro da empresa e o tempo que leva para se executar a tarefa e o tempo da movimentação dele para a próxima etapa. Novo slide com o título Estudos realizados por Taylor. E o tópico A. Estudos dos tempos e movimentos. Abaixo, 2 imagens. Na primeira, tirada de cima, a mão de uma pessoa de pele clara e unhas pintadas de vermelho segura um smartphone e está de frente a um notebook cinza sobre uma mesa. A segunda imagem mostra uma mulher em uma fábrica. Ela tem pele clara, cabelo liso e castanho preso para trás, usa um casaco claro com capuz e um logo no peito à esquerda. Ela trabalha atrás de uma esteira por onde passam diversas peças prateadas de base preta. O próximo elemento dizia sobre a divisão do trabalho. No próximo slide, o tópico B, divisão do trabalho, e uma foto colorida das mãos de uma pessoa em uma linha de produção de peças brancas que tem um botão preto e 2 fios, um preto e outro vermelho. Quando começa a se fazer uma atividade, muitos trabalhadores concluíam todas as atividades de um produto ou serviço. Taylor passa a dividir as etapas de produção. Em vez de um trabalhador fazer tudo,
Ele fazia uma das etapas e fazia ela da melhor forma possível. Com isso, ele ganhava muito tempo, porque o trabalhador ele fazia só uma atividade. Além disso, ele começou a pensar também no treinamento dos operários. Então, um trabalhador mais preparado, melhor treinado, ele executa melhor as suas funções. Foi uma outra grande inserção de ideias de Taylor no mundo das empresas. No slide, o tópico C, treinamento do operário, e uma foto colorida de 3 mulheres de pele clara sentadas a uma mesa com livros e canetas em mãos. Aí ele estabelece padrões de produção. Ou seja, ele mede o tempo com que o trabalhador executa uma tarefa, ele mede a quantidade produzida por esse trabalhador, quantas peças ele produz por dia. E ele começa a fazer comparações entre os trabalhadores, por que esse produz mais e por que esse produz menos. Então ele começa a encontrar uma série de elementos importantes nesse estudo. No slide seguinte, o tópico D, estabelecimento de padrões precisos de execução. Abaixo, uma foto tirada de cima de um homem de pele escura, camisa branca, calça marrom clara e sapatos sociais pretos. Visto do peito para baixo, ele segura uma xícara branca com café em uma mão e na outra uma revista aberta ao meio, que está apoiada nas coxas. Os pés estão cruzados e levemente para cima. Na sequência, ele padroniza ferramentas e instrumentos de trabalho. No slide, o tópico E, padronização de ferramentas e instrumentos. Abaixo, imagem de uma parede azul escura com diferentes ferramentas penduradas. As chaves de boca estão organizadas em 2 fileiras, por tipo e tamanho. Na parte inferior, chaves de fenda, alicates e tesouras. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos um quadro de ferramentas, né, dos mais diversos tipos. Imagine que naquela época da administração, das empresas, não existiam todos esses tipos de ferramentas. Taylor começa a pensar na padronização dessas ferramentas e na criação de ferramentas propícias ao trabalho do funcionário da empresa. Além disso, ele começa a falar sobre a especialização dos funcionários e da direção. O que isso quer dizer? O trabalhador, ele tem uma atividade específica, ele tem que ser especializado naquilo. Hoje nós temos, por exemplo, um engenheiro de produção que é especializado em produção, um engenheiro mecânico que é especializado em mecânica. A mesma coisa ele pensou para a área da administração, especializar os trabalhadores em cada uma das funções executadas. E, inclusive, a direção também tinha que se especializar. Um gestor, um gerente, um supervisor, um diretor, cada um desses trabalhadores precisam ser especialistas naquilo que faz. Novo slide com o tópico F, especialização dos funcionários e direção. Na sequência, uma foto tirada de cima de um escritório dividido em baias, com painéis nas cores marrom e branco, onde pessoas trabalham em computadores. Ele também começou a pensar na ideia da supervisão funcional, ou seja, um supervisor para cada uma das funções que eram executadas na área de produção empresarial. No slide, o tópico G, supervisão funcional, e uma foto tirada de cima de uma mesa retangular com projetos em rolos, um aberto e outros fechados. De um lado da mesa estão sentados 2 homens e do outro, uma mulher. A criação de um planejamento, a criação de um plano de execução. Então ele começa também a pensar nisso. Nós temos que planejar como nós vamos produzir. No próximo slide, o tópico H, criação do planejamento. E uma foto de um homem branco tirada de lado. Ele é visto da boca até a cintura, sentado atrás de uma mesa marrom. Usa camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo e segura uma caneta sobre um bloco de papel com a mão direita, enquanto utiliza um notebook com a mão esquerda. Com tudo isso, ele começa a desenvolver um método científico, então, para o trabalho desses operários.
Ele estabelece um processo científico também para seleção e treinamento desses funcionários. Novo slide com o título Princípios de Taylor e os itens. 1. Desenvolvimento de um método científico para o trabalho dos operários. 2. Estabelecimento de processo científico de seleção e treinamento. No slide seguinte, os itens 3 e 4, lidos pelo professor. Com todos os aspectos que ele começa a imaginar para a administração, ele começa a imaginar que deve existir cooperação entre as gerências e os operários da empresa. Ou seja, eles têm que trabalhar junto, em conjunto. O supervisor ou o gerente tem que apoiar o seu funcionário. A divisão dos trabalhos dos operários em função da sua especialidade. Ou seja, cada trabalhador agora conhece uma atividade específica e tem que se dedicar a essa atividade específica. É muito melhor do que um trabalhador ter que conhecer tudo sobre tudo. Então, ele começa a fazer essa divisão específica de função. Bom, com tudo isso que a gente observa, Taylor pode ser reconhecido pela época dele como um dos mais influentes engenheiros e administradores do seu tempo. Com a ideia da administração científica, houve uma revolução no mundo das empresas. Com esses ensinamentos de Taylor, a função de administrar uma empresa passa a ser aprimorada ao extremo. Então, os estudos iniciais de Taylor vão balizar uma série de novos estudos de administração que nós vamos observar nas nossas próximas aulas. Então, fiquem atentos às nossas próximas aulas para a gente ver essa evolução das teorias da administração e que se inicia com essa fase de Frederick Winslow Taylor, que era um engenheiro e que contribuiu sobremaneira para o estudo da administração, sendo por nós hoje chamado como um dos pais da administração, e começou com seus estudos da administração científica. Bom, não deixem de fazer os nossos quiz dessas aulas, revejam o nosso material de estudos e até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço a todos. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, Roteiro, Thaís Rosa, Revisão Keiko Trida, Consultoria Lara Souto, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Valéria Grilo, univesptv.com.br.